Nós estamos vendo na palavra do Senhor algumas características do verdadeiro cristão. E estamos chegando num ponto crucial das Escrituras, onde nós precisamos observar mais o crescimento de cada cristão. E a Bíblia nos orienta, todo momento, a crescermos no Senhor. Então chegamos no ponto de observarmos nas Escrituras que precisamos crescer mais e mais nos caminhos do Senhor, para que cada cristão possa se identificar com Cristo. Muitas pessoas acham que estão crescendo nos caminhos do Senhor, mas infelizmente estão inchando, e isso é um perigo muito grande. Então, se você tem acompanhado aqui nos domingos pela manhã, você tem observado algumas características do verdadeiro cristão. Tanto jovens quanto adultos ficam com aquela dúvida: será que eu sou mesmo salvo? Eu penso dessa forma, eu falei de uma forma que não agrada ao Senhor. Será que eu sou salvo? Será que o cristão fala como eu falei ou como eu pensei? Então, você tem aprendido nas Escrituras alguns passos e algumas características que identificam o verdadeiro cristão. Porque, irmãos e irmãs, não se enganem, dentro da igreja do Senhor Jesus, nem todo mundo é salvo. Não pense que porque você está aqui na igreja, algumas pessoas têm ideia assim: eu vou para a igreja porque eu quero fugir do mundão, e na igreja eu recarrego minhas baterias, e lá eu estou no meio de salvos. É verdade, mas nem todos são salvos. Muitos estão na igreja, estão acompanhando, estão aprendendo, mas ainda não são salvos. Outros acham que são e não são. Por isso, algumas características têm que estar presentes na vida daqueles que de fato receberam Jesus como Salvador, para que possa acontecer o crescimento ideal e ele se identifique mais e mais com Cristo. Então, 2 Pedro 3, 17 e 18, você pode abrir sua Bíblia, 2 Pedro 3, 17 e 18, abra sua Bíblia lá. Nosso versículo-chave para esse tema, 2 Pedro 3, 17 e 18. Todos encontraram? Ainda não? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Pelo contrário, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Crescer na graça e crescer no conhecimento. Por que isso, irmãos? Porque todo cristão é exortado o quê? É exortado a crescer até que chegue à medida da estatura de Cristo. Jesus não me chamou e não chamou você para ficarmos assistindo culto, para ficarmos sentados na igreja ouvindo somente a pregação ou o estudo que é apresentado. Mas Deus te chamou para você crescer na graça dele e no conhecimento, para que você chegue a uma medida, a uma estatura planejada por Deus. Não pense que Deus te abandonou devido às lutas que você enfrenta, devido aos problemas que você passa aí fora. Deus não abandonou você, não. Deus deseja, e através das Escrituras Ele deseja que você cresça no conhecimento, na graça dele. Então, o que é que diz lá? Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 13. Abra sua Bíblia lá. Efésios capítulo 4, de 11 a 13. Diz assim a palavra de Deus: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para professores, profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus não abre mão que o filho ou a filha dele cresça e seja parecido com Jesus. Até porque nós lemos, relemos, Romanos 8, 29 diz que Deus nos predestinou para sermos conformes o quê? Conformes a sua imagem e semelhança. Ele nos chamou com essa santa vocação. Se você ainda não está se parecendo com Jesus, então o problema não está em Deus, o problema está em você. Porque o objetivo de Deus, é plano do Senhor, que cada um dos seus filhos se pareça mais e mais com Jesus. É por isso que muitas pessoas não estão dando mais crédito ao número de igrejas que tem surgido, as pessoas que se identificam como cristãs e não são. Porque elas olham para as pessoas e dizem, você é cristã? Até o mais leigo dos homens, eles vão dizer assim, ó, se você é cristão, o cristão, pelo que eu saiba, é aquele que anda com Cristo, ou como Cristo. E aí a pessoa olha para você e não identifica Jesus na sua vida. Então, o problema não está em Deus, o problema está em você, que ainda não atingiu, por ser cristão, ainda não atingiu a perfeita estatura, maturidade de Cristo Jesus. Você tem que se empenhar nisso. Para que isso aconteça, você tem que crescer na graça. O que é que significa crescer na graça? Pedro veio com uma ideia. Pedro disse, cuidado para que vocês não sejam enganados. Pelo contrário, tem pessoas subordinadas aí. Pelo contrário, vocês precisam crescer na graça. O que significa crescer na graça? Porque eu sei, você sabe que graça significa o quê? Favor imerecido. A gente sabe muito bem disso. Mas para não ficar na teoria, eu preciso desenvolver isso. Como é que eu cresço na graça e no conhecimento? Como é que eu coloco isso na prática? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela é prática. Como é que eu posso fazer isso? Então, para que você entenda mais o que é que significa crescer na graça, graça ao pé da letra significa amor espontâneo e merecido de Deus. É a expressão máxima do Evangelho de Deus em Cristo. Se você procura se identificar com Cristo e quer crescer na graça, você tem que saber o que significa graça. Por parte do autor da graça. Por parte daquele que é graça. Nós estamos aqui todas as noites, nesse mês de agosto, falando sobre o fim do mundo, o fim dos tempos. E na semana passada eu falei aqui que Noé achou algo interessante diante de Deus. Você lembra? Noé achou graça diante de Deus. Não que Noé tinha alguma coisa de bom nele, que Deus salvou e colocou ele na arca com sua família, não. Pelo contrário, o favor imerecido de Deus, a expressão máxima do amor de Deus. É Deus olhar para um povo e dizer assim, na sua soberana vontade, eu quero você, para lhe dar aquilo que você não merece, que é o meu amor. Não pense que Noé foi melhor do que quem quer que seja naquele tempo. Até porque eu estava falando com o irmão Gidel, e ele ficou assim meio na dúvida, porque algumas pessoas dizem que o dilúvio que aconteceu na época foi um dilúvio local. Cientistas dizem que foi só naquela região, mas a Bíblia fala do dilúvio de maneira universal. Deus diz, eu vou destruir todo o homem que criei, eu vou destruir todos os animais, a face da terra, com as águas do dilúvio, porque o coração do homem é continuamente o quê? Mal, pecaminoso. O de Noé estava no bolo. Pense que Noé estava livre, não. Ele disse o coração de todo homem, mas o seu Noé, não. Nada disso. Deus olhou para Noé com a santa vocação, com seu amor misericordioso, disse, vou destruir todos os homens, todos são maus, inclusive você. Mas me comprais salvar você e toda a sua família. Isso é que significa graça. E para que eu cresça na graça e no conhecimento, eu tenho que entender o que é que significa. Porque se eu não sou uma pessoa graciosa, se você não é uma pessoa graciosa, não adianta crescer só no conhecimento. Isso nós vimos na semana passada. Porque crescer só no conhecimento vai causar inchaço cultural, ainda que bíblico, nas pessoas. Mas a falta do conhecimento da graça, do crescimento da graça, vai gerar problemas nas pessoas. Elas vão ser muito técnicas, muito mecânicas. Isso significa graça, amor espontâneo, dar aquilo que a pessoa não merece. Imagine que o mundo sem Deus
entende o que é graça. Eles colocam até nos seus filmes. Ontem eu estava assistindo um filme de noite e tinha um jovem no filme que a mãe disse assim, ó, a mãe disse para o adulto, ele não conhece a maldade. Ele faz as coisas por amor e ele não espera nada em troca. Ele é gracioso. E nós, cristãos, que temos a palavra do Senhor, não nos aprofundamos no significado da graça de Deus. Para que eu cresça no crescimento da graça, para que eu possa crescer na graça, eu tenho que entender o que é que significa a graça. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 3. 1 Tessalonicenses 3. Versículos 12 e 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em quê? Confirmados em? Versículo 13. Todos acharam? O que é que diz aí no versículo 13? A fim de que sejam os vossos corações confirmados em quê? Santidade, irmãos. Santidade. Sejam separados, isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então, o desejo de Paulo, promover crescimento. Esse é o desejo de Deus. Por isso que Paulo estimulava o crescimento. Agora olha aí o versículo 9 e 10 do capítulo 4. Versículos 9 e 10 do capítulo 4. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis fazer o quê? Amar uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Percebam que o crescimento ele não é estagnado. É um estímulo, é constante. Paulo poderia dizer, poderia parar o versículo aqui no 10. Na verdade vocês estão praticando isso para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Beleza, está encerrado o assunto. Mas ele estimula, continuem crescendo nessa prática. E isso só vai acontecer se conhecer que Deus é gracioso, se entender a graça de Deus. Irmão, se não entender isso, vai chegar lá fora, quem pisar no seu calo, quem não corresponder com suas expectativas, você não vai agir de maneira graciosa. Porque é muito fácil para mim, é muito fácil para você, quando pisam no nosso calo, a gente revidar. Isso é muito fácil. O difícil é agir de maneira graciosa. É quando alguém der um tapa no seu rosto, com palavras, com atitudes, e você diz assim, ó, está aqui o outro lado para você bater. Quem vai fazer isso? Os filósofos da pós-modernidade dizem que isso é irracionalidade, que os cristãos são irracionais. Essa teologia do cordeirinho, onde já se viu bater no lado do rosto, eu dar o outro para bater. Se bater no meu rosto, vai levar 2 vezes. Tem cristão pensando assim. Onde é que entra Deus nessa história? Onde é que entra Deus? Uma mãe ligou para mim essa semana e falou assim, eu não sei mais o que eu faço, porque na escola bateram em minha filha. E aí sabe aquele instinto de mãe de chegar lá e dar no menino? Mas aí não, eu peguei e falei, ele também, empurre também. Eu aprendi assim em casa, se apanhasse na rua e não revidasse, apanhava em casa. Mas e agora que a Bíblia, a palavra de Deus diz para nós crescermos em graça? Onde é que está a graça? Aí diz assim, não, meu braço não tem graça não. A graça está aqui, ó, se bater vai levar. Eu fui ensinado assim, porque se eu não revidasse, aí no meu tempo, ainda nos tempos de hoje, diz assim, você é um otário. Você é um otário. Você tem que bater mesmo. Isso é a graça de Deus. Irmãos, somos diferentes. Somos chamados para sermos diferentes. E queremos impor os nossos padrões, os padrões do mundo, impor os nossos filhos,
na igreja. Mas onde está crescer na graça? Imagine se Paulo chega na igreja dos Tessalonicenses e descobre que os irmãos estavam se estapeando. E Paulo, depois desse ensino, não, mas estão se batendo. Onde é que está o crescimento na graça? Olha, quem não conhece a Deus não cresce na graça. Se tem dificuldade em crescer na graça, em aceitar pregação desse tipo, é porque não conhece a Deus. Ah, isso aí eu não vou aceitar não. Eu não sou besta, não vou aceitar isso não. Mas onde é que está o real sentido da graça? De dar para o outro aquilo que ele não merece. Se Deus fez isso comigo, eu dou o tempo todo pau em Deus. Nós moemos o Senhor, colocamos o Senhor na cruz. E Deus não revidou, não pagou com a mesma moeda. Deus concedeu o seu amor gracioso. E aí nós, como cristãos, achamos que somos os maiorais. Não, não é bem assim não. A banda não toca desse jeito aqui não. Mas ele poderia ter encerrado aqui. Eu sei, versículo 10, eu sei que vocês estão praticando isso para com todos os irmãos. Contudo, eu estou exortando, irmãos, continuem progredindo cada vez mais. Só assim vocês vão crescer na graça. Tem que insistir. Porque hoje você está de bem com a vida, está tudo zen no seu ambiente. Mas amanhã você não sabe do dia de amanhã. E se você não buscar crescer na graça, amanhã você cai. Amanhã você cai, tropeça, não dá graça. Mas amanhã você vai tropeçar. Tem que crescer todos os dias. Tem que buscar todos os dias, irmãos. Por exemplo, uma dica boa para crescer na graça e no conhecimento. Aliás, não, ainda tem Efésios. Efésios capítulo 3. Volte lá para Efésios capítulo 3. A partir do versículo 14. Efésios 3. A partir do 14. Depois que ele fala da necessidade de chegarmos à medida da estatura da plenitude de Cristo, ele diz o porquê desse motivo, o porquê de se crescer. A partir do 14, diz assim a palavra do Senhor. Efésios 3, a partir do 14. Para que não mais sejamos como que? Não, Efésios capítulo... Verdade. Por essa causa, me põe de joelhos diante de quem? Do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais o quê? Fortalecidos. Não é com qualquer poder não, irmãos, com o poder de Deus, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o quê? O amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Só assim vamos conhecer o amor de Cristo. Agora imagine, olha como é mais bonito. Antigamente o bonito era assim, ó, bater em você, aí você citava logo a porrada. Aí dizia, não, ele é o maioral, ele é o maioral. E hoje chamam de miseravão, né? Dizer ele é um miseravão, ali é miseravona. É assim que eles falam, os jovens falam. Ali é um miseravão, porque ele não come reggae de ninguém. E isso é bonito entre os jovens. Mas percebam quão mais bonito é quando você age com o amor de Deus, com a graça de Deus, que excede todo entendimento. É de repente você conquistar uma pessoa que está desviada, quase eu ia embora aqui. Você conquistar uma pessoa que está desviada com o amor de Cristo. A pessoa te humilha, te maltrata e você age de maneira graciosa para com ela. Não é mais bonito isso? Algumas pessoas vão dizer, não, isso é muito poético, romântico. Não, isso é a palavra de Deus. É o amor que excede todo entendimento. Aleluia. Você quer ver uma coisa? Você consegue entender como é que Deus pôde te amar? Você consegue entender isso? Ah, pastor, não, ele me amou porque eu tenho qualidades boas. Quem lhe deu essas qualidades? A Bíblia diz que não há nada que não tenhamos recebido, recebemos tudo. Ah, não, pastor, porque eu sei falar bem, porque eu sou bonitinha, porque eu sou bonito e tal, eu tenho isso. Deus não te escolheu por causa disso, não. Deus te escolheu por graça, por amor. Aleluia. Isso não excede o nosso entendimento, não. Toda
vez que eu paro e penso e reflito nisso, eu digo, Senhor, como é que o Senhor pode me escolher? Como é que o Senhor pode morrer por mim? Miserável, pecador. O que o Senhor pode fazer? Eu não consigo entender isso. Esse é o amor que excede todo entendimento. Agora imagine você, como cristão, praticando o que Deus fez com você. Você acha que não vai ter resultado? Claro que vai. Basta você querer. É só você querer. 1 Coríntios capítulo 13, por exemplo, é um prato cheio do amor bíblico na prática. 1 Coríntios não tem nada a ver com sentimento. É por isso que muitos casais hoje, por que muitos casais hoje se separam? Por que muitos casais hoje não se suportam? Ele não ama. Ele não ama. Ah, mas assim, ó, é porque, sabe como é, né? O amor acabou. Que amor acabou? Se a Bíblia diz que o amor jamais acaba, como é que o amor acabou? O sentimento que é volúvel, ele passa. Você não tem mais aquela emoção que você tinha quando namorava. Fica imaginando aí, o casal mais novo aqui da igreja. E ele está ali, eu não falei não. É mês da mocidade, eu não posso. Eu tenho que pegar vocês. Pedro está namorando. Eu fico imaginando que o coração de Pedro. Pedro está namorando, o coração de Pedro deve estar 1 milhão. Não é não, Pedro? Aí o coração está fervendo, aquela coisa boa, coisa nova. Mas isso com o tempo vai amadurecer. Quer dizer que quando esfria esse sentimento, essa palpitação, que deixou de amar. Não, isso amadurece. Isso desenvolve o verdadeiro amor. Lá na frente, se Deus quiser que Pedro case com essa pessoa, estou orando para isso. Se Deus quiser, Pedro vai começar a perceber que o amor é muito mais do que palpitar, um palpitar de coração, que o amor é prática, que o amor tudo sofre, que o amor tudo crê, tudo espera, não se exaspera, não se ressente do mal, não é ciumento. Isso é o amor bíblico. Aí as pessoas dizem, mas o amor acabou, o amor jamais acaba. A Bíblia diz que o amor jamais acaba. Imagine se o amor de Deus acabasse. Se Deus resolvesse se acordar um belo dia, se bem que a Bíblia fala que Deus não dorme, mas vamos supor que Deus dormisse. Dormiu e acordou, olha, sabe de uma? Vale a pena não esses homens aí, homens e mulheres. Eu vou destruir tudo e vou fazer tudo de novo. Ele tem o direito de fazer isso? Tem ou não tem? Claro que tem. É dele. Ele faz o que ele quiser porque é dele. Mas porque é gracioso ele não faz isso. Percebam, irmãos, que para que eu possa crescer na graça, eu tenho que entender a graça. Se eu não entendo a graça, eu não cresço. Eu fico só achando que é tudo poético, tudo bonito, é um palpitar. É o meu primeiro amor com Deus, está maravilhoso. Pessoas novas que se converteram, foram convertidas e foram batizadas. Tudo aí cheio de gás. Isso vai passar. Porque vai amadurecer. Vai amadurecer. Tem que amadurecer. Mas não pode viver da emoção. Porque o amor, ele não é emoção. O amor gracioso de Deus, ele não é emoção. E a Bíblia fala que Deus, ele é o quê? Deus é amor. Deus é amor. Podemos dizer que o homem ama. Mas dizer que o homem é amor, não. Mas Deus, ele é amor. Crescer na graça significa isso. Entender a graça primeiro, para que a gente possa crescer. Agora a gente precisa crescer onde? No conhecimento. Temos que crescer no conhecimento, temos que dosar. Um aspecto importante na vida do crente é o desejo de buscar conhecer mais a Deus. Cristão que não busca conhecer a Deus. Legal esse desafio que o professor Fernando fez. Perguntou na lata. Você está lendo que livro, meu irmão? Está lendo que livro, meu irmão? Da Bíblia. Alguns vão estremecer. Quem já tem a prática, tranquilo. É natural. Faz parte da vida. Quem não tem vai estremecer. Vai gaguejar. Uns vão mentir, porque não quer ficar para baixo. Ai, se eu disser que eu não leio a Bíblia, imagina o que vão pensar de mim. Vão mentir. E mentem mesmo. Pense que cristão. Cristão que mente, viu? Não quer ficar por baixo, vão mentir.
mas precisa crescer no conhecimento também. E só se cresce no conhecimento de Deus através das Escrituras, através da palavra de Deus. Senão não vai crescer, não vai para lugar nenhum. A palavra de Deus diz em Oséias capítulo 6, versículo 3. Quem pode ler aí a parte A? Um jovem. Oséias 6, 3, a primeira parte apenas. Conheçamos e ninguém sabe tudo de Deus. E nunca vai saber. Nunca. Você vai entender por quê, pelo menos em 3 aspectos. Você vai entender isso. Primeiro, que o homem só pode conhecer de Deus aquilo que o próprio Deus, eu coloquei com o E maiúsculo para identificar que é o próprio Deus. Aquilo que o próprio Deus manifesta. Por quê, irmão? O homem é o quê? O homem é finito e limitado. Mas Deus é eterno. Deus é ilimitado. E Ele só revela aquilo que a mente do homem é capaz de compreender e suportar. Achei interessante. Isa me procurou ontem. Sabe? Ninguém vai escapar disso aqui. Ninguém. Isa me procurou ontem. Achei legal isso. Pastor, estou preocupada. Estava eufórica. Porque ela chegou, começou mais uma vez fazer leitura bíblica. Lê a palavra, costuma ler a palavra. Só que Deus começou a revelar para ela ontem, ou durante a semana, algo que Deus quis, apesar dela já ter lido isso. Achei interessante que ela disse assim, ó, no tempo que eu era aluna de Dani, eu não via isso, não entendia isso, e a gente passou por essa lição, mas eu não entendia isso. Entrou na lição de Faraó, Moisés, Arão e Faraó. E o que intrigou Isa, que Deus revelou a ela nessa semana, estava lá escrito. Deus revelou a ela, ela ficou preocupada, foi que ela achou e pensou que Faraó estava como? Nas mãos de Deus? Como marionete. Mas eu não consigo entender. Mas agora eu entendo que Deus ainda falou assim, Deus é um cara. Deus é Deus. E ela começou a perceber e falou assim, não, tudo bem, mas parecia que Faraó estava como uma marionete nas mãos de Deus. Eu nunca entendi isso. E olha que eu estou sempre na igreja, tenho acompanhado essas lições e tal, mas não consegui entender. Mas quando você lê o texto, se você se aprofundar, você vai perceber que parece mesmo que Faraó está como uma marionete nas mãos de Deus. Porque Deus diz assim, ó, vai lá Moisés, vai falar para Faraó para libertar o povo. Só que eu vou endurecer o coração de Faraó. Ninguém atenta para isso. Eu vou endurecer o coração de Faraó e não vou deixar que ele liberte o povo. Vou mandar a primeira praga. Aí a gente pensa o seguinte, a Bíblia diz que Moisés faz o quê? Ele vai. Mas a nossa mente carnal, ela diz assim, ó, para que é que eu vou lá? Se Deus já me disse que vai endurecer o coração de Faraó, que lógica tem isso? Se Deus falar comigo, Marcelo vai lá, porque eu vou endurecer o povo não vai deixar, o rei não vai deixar que libertar o povo. Aí a minha carnalidade diz, então não vou, não. Mas ele vai. E isso se repete ao longo de 9 pragas. Na 10ª ele diz, agora você vai, que agora eu vou amolecer o coração de Faraó. Isso precisava se repetir 10 vezes? Vontade de Deus. Parecia que Faraó estava como marionete nas mãos dele? Ela teve a visão, Deus revelou para ela algo que nunca tinha revelado antes. Talvez você leia aquele texto e não entenda isso. Aí Paulo vai em Romanos capítulo 9 e revela em Romanos 9 que quem somos nós, as criaturas, para dizer para Deus por que o Senhor está fazendo esse trabalho. Aí alguns se levantam que não têm o conhecimento, não crescem no conhecimento, sabe o que é que fazem? Ah, eu não concordo com isso aqui não, isso aqui eu nem leio. Isso aqui não é bem assim não, isso aqui eu tiro. Não é bem assim sim. E eu falei para ela, eu disse assim, se prepare. Você está lendo, está descobrindo coisas? Glória a Deus. Tem 2 lados da moeda. Você vai conhecer mais e mais a Deus através das Escrituras e tem um lado da responsabilidade. Aí é que vem o peso. Porque quanto maior o conhecimento, maior o julgamento. Aí Deus pesa mais a mão, eu falei para ela. E isso é de estremecer. Eu disse para ela, você vai descobrir coisas. E às vezes eu olho para as Escrituras e digo, meu Deus, isso está aqui mesmo? É isso aqui mesmo? Eu vou no grego, no hebraico e pego cada palavra e constato que é isso mesmo. Eu vou dizer, eu não aceito isso?
Os irmãos são desafiados a estudarem a Bíblia todos os dias. Peça a Deus antes de ler a Bíblia. Olha ao Senhor para Ele te revelar. Você vai descobrir coisas que você vai dizer: será que é isso mesmo? Mas vai sim. E aí você vai ter que optar. Mas isso acontece com aqueles que buscam crescer no conhecimento. Por exemplo, milagres e providências. Quem vai entender isso? Ontem eu vi no jornal uma imagem, ontem não, sexta-feira, foi sábado, uma imagem assustadora. O rapaz estava trabalhando na obra, despencou um vergalhão, um pedaço de vergalhão, caiu de ponta, furou o capacete, entrou aqui atrás, saiu do olho, aliás, entre o nariz e esse negócio aqui, que eu não sei qual é o nome, e o olho. O rapaz não ficou cego, chegou consciente no hospital e com todos os movimentos. E um vergalhão que atravessou aqui, ó, e saiu na frente. Aí sabe o que o médico falou? Olha, isso é milagre. Não afetou nada. O rapaz está na UTI, mas está se alimentando bem, falando com todo mundo. Você não vai entender uma coisa dessa. Aí alguém tropeça, escorrega ali, bate a cabeça, morre. A gente não entende. A gente não vai entender. Por que a gente não vai entender? Porque o homem só conhece de Deus aquilo que ele manifesta. O que está encoberto é problema de Deus. Por que nasceu assim? Porque o ferro atravessou e não cegou? Porque a pessoa cai, bate a cabeça e morre? Deus não quis revelar, é problema dele. O homem só pode conhecer aquilo que Deus revela. Outra característica, outro aspecto fundamental do conhecimento de Deus é aceitar as limitações acerca do conhecimento de Deus. Eu tenho que entender que eu sou limitado. Se eu estou estudando a palavra do Senhor, se alguma coisa não faz sentido para mim, que sou limitado, estou buscando conhecimento, crescer no conhecimento, eu tenho que aceitar aquilo que é ilimitado para mim. Eu não consigo entender, por exemplo, eu falei aqui em autoconfrontação, não consigo entender, por exemplo, quando Deus disse para o rei Saul, para comandar uma tropa e dizer: vai matar as crianças dos filisteus, mata as crianças e as crianças de colo também. Eu não consigo entender isso, mas porque eu não entendo, eu vou anular a vontade de Deus? Ele é ilimitado. Mas Saul, o que Saul fez? Saul tentou entender Deus e disse: não vou matar não, eu vou separar até algumas coisas. E isso custou o que? O reinado de Saul. A gente tem que olhar para as escrituras e saber que Deus está no controle. Se eu estou buscando o conhecimento de Deus, eu tenho que entender que não é o meu conhecimento e as minhas ideias humanas, mas aquilo que Deus revela na palavra dele. E eu tenho que aceitar que eu sou limitado. Não adianta isso. Nunca você vai ser capaz de entender todas as coisas de Deus. Você quer uma coisa? Abra aí sua Bíblia no Salmo 139. Entenda isso aí. Quero ver se você consegue entender. Salmo 139, versículos de 1 a 6. Quem encontrar pode ler. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Me cerca por trás e por diante, sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Sobremodo elevado, não posso atingir. Davi entendeu claramente que ele era limitado, não podia conhecer tudo a respeito de Deus. Agora, como é que... Olha, nosso Deus é tão grande. Quando eu me deparo com a passagem desse tipo, eu penso assim, ó. A Bíblia está dizendo e revelando aí a onisciência de Deus. Está revelando nesses versículos a onipresença de Deus. Está revelando em Deus a sua onipotência. Como é que Deus já sabe? Como é que Ele já sabe a palavra que nem saiu a boca? Aquilo que se o amanhã chegar, que eu não sei, mas Deus sabe, se o amanhã chegar, cada palavra que eu vou falar amanhã, Deus já sabe.
Agora eu vou ampliar o conhecimento. Isso é maravilhoso. Agora sabe o que é que causa medo? E por isso que a Bíblia diz para a gente temer a Deus, reverenciar e ter medo dele. Se ele sabe das palavras que vai sair da minha boca amanhã, meu destino já está o quê? Seu destino já está traçado. Davi diz no Salmo 139, o Senhor escreveu e determinou todos os meus dias antes que o Senhor me formasse. Sabe por que Deus faz isso? Para que você não ande ansioso, para que você não ande preocupado. Aí a gente fica assim preocupado com o dia de amanhã. Ai meu Deus, o amanhã está escrito. Não vai mudar nada. Deus já sabe do que você vai falar amanhã. Deus já sabe. Agora, irmãos, eu também tenho que abrir o parêntese da responsabilidade, pelo amor de Deus. Não sai por aí fazendo besteira, dizendo que Deus escreveu isso, a culpa é de Deus. Deus não pega seu braço, faz assim, não, é você que faz. Deus diz em contrapartida que a alma que pecar, essa eu não consigo entender como é que ele já sabe de tudo que vai acontecer amanhã e ainda assim eu sou responsável pelos meus atos. Eu não entendo isso. Eu sou pequeno demais, Davi diz. Não consigo compreender, mas aceito. Mas aceito. Isso só acontece na busca do conhecimento. Aceitar as limitações acerca do conhecimento de Deus. Eu sou limitado. Está escrito que ele já sabe que ele faz todas as coisas? Ele sabe o que ele faz. Eu sou limitado. Por que a criança nasceu dessa forma? Ele sabe o que ele faz. Isso me lembra aquela passagem do jovem que nasceu com deficiência. E aí um fariseu, um escriba, pergunta: quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Para que ele nascesse cego. E Jesus falou o quê? Nenhum dos dois. Não é que Jesus está dizendo que os dois não tinham pecado, não. Que nenhum dos dois cometeram algo para que ele nascesse cego. Jesus diz: nenhum dos dois fizeram coisa porque ele nasceu cego. Mas ele nasceu cego, sabe para quê? Para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo. Tudo. E só entende isso quem cresce na graça e no conhecimento de Deus. Só vai entender isso quem cresce na graça e no conhecimento de Deus. E por fim, o conhecimento acerca de Deus é inacabado. É um processo contínuo. Oséias capítulo 6. Foi lido. Conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe o que é que isso vai operar na sua vida, irmãos? Vai produzir força, vai tirar você da acomodação, porque você vai conhecer mais a Deus. Vai experimentar, você vai experimentar a graça dele de fato. Você vai ter motivos para viver como cristão. Tem cristão hoje deixando aí dizendo: eu não tenho mais motivo de viver. Quem conhece mais a Deus tem um motivo de viver. Sabe que é útil para Deus. Você também vai ter maior vigor para lidar com as adversidades. Por que muitas pessoas hoje conseguem estar sorrindo, estar trabalhando para Deus, passando o que passam, porque conhecem ao Senhor, buscam ao Senhor, e sabem que isso é importante. Isso vai dar vigor para lidar com as adversidades, vai ajudar você a desfrutar da verdadeira paz. Jesus não é mentiroso. Jesus disse: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Não dá como o mundo dá, porque o mundo não dá paz, é falsa paz, mas Jesus dá e deixa a paz. E tem cristão hoje que não consigo viver em paz, você está tirando a minha paz? Que é isso? E vai desenvolver em você intimidade com Ele. Intimidade mesmo. João capítulo 17:3 diz que a vida eterna é esta: e conheçamos. Olha lá, João 17:3. Olha o que diz lá. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer aí é relacionamento íntimo, que só tem aqueles que crescem na graça e no conhecimento do nosso Senhor.